Pessoal, boa noite. Mais um Diálogos aí, ACX. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Marcos, conhecido como Kiko, né? Melhor chamar de Kiko. E ele é um paraguaio, né? Como a gente estava conversando aqui. Ele, na verdade, ele é um brasileiro morando no Paraguai há 32 anos. Acabei de saber essa informação, achei que era menos. E trabalha com consultoria, tem questão de envolvimento em associações, né? Você criou a Associação do Paraguai de CX também, não foi? A SEC, SPEI, a Associação Paraguaia de Experiência do Cliente, exatamente, fundadora aqui. Isso. Então, o Kiko aí tem uma larga experiência, não só no Paraguai, mas em outros países da América Latina. Na verdade, a consultoria dele, ele trabalha em todos os mercados, digamos assim, né? Então, por isso, a ideia do papo hoje, CX na América Latina, é a experiência do Brasil como referência, né? Então, a gente vai ouvir um pouquinho dele nesse sentido. Aqui só alguns recados para a gente começar. Eu gosto sempre de passar os próximos diálogos. Então, semana que vem a gente tem a Mari Lima, da Tenda. Então, ela, além de CX, ela cuida do marketing. Então, acho que é uma combinação bem interessante ali. Ela tem um poder na mão dela ali que poucos têm. Então, semana que vem também não será na terça, geralmente é na terça-feira os nossos bate-papos, né? Hoje, quarta, semana que vem vai ser na quinta. Mas depois, na próxima semana, a gente volta para terça-feira e a gente tem um papo com a Lígia. Ela é fundadora da IBU, é um instituto de pesquisa boutique, digamos assim, e ela vai apresentar o resultado da pesquisa que eles fizeram, que são quais são os atributos de entrada na compra digital. Inteligência artificial ajuda ou atrapalha? Então, ela vai trazer um pouco dos resultados dessa pesquisa que eles fizeram no mercado. Depois a gente tem o Sérgio, um brasileiro também morando fora, ele mora em Toronto, já foi em Embraer, já foi CEO de grandes empresas aí. Ele vai ter o lançamento do livro dele aqui em São Paulo no dia 19, na próxima quinta-feira, que é justamente o título aqui da nossa palestra, Arte e Negócios, as duas faces de CX. Então, ele vai trazer um pouquinho sobre esse tema. E depois, em abril, o primeiro encontro de abril, é com a Adriana Andrade, ela é diretora de marketing do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1 e da MotoGP, que esse ano voltou para o Brasil. Então, vai ser um bate-papo aí sobre a jornada do fã na Fórmula 1. Então, tentando trazer alguns temas mais diferentes aí para a gente ter outras visões, né? E aí, a gente tem alguns eventos presenciais também para esse mês. E não mudou aqui, agora foi. Então, na semana que vem, eu tenho o lançamento do Conselho da Confraria. Então, a Confraria vai ser um espaço dedicado a executivos, né? Onde a gente vai ter mesas redondas, a gente vai ter jantares. Então, vai ser um espaço muito estratégico para a gente juntar executivos, para a gente ter uma troca mais estratégica e, de alguma forma, tentar acelerar a maturidade do mercado. E no dia 17, na verdade, é um evento só para o conselho, né? A gente montou um conselho aqui com 14 executivos do mercado, que vai ter Magalu, Bradesco, Hospital Einstein, Carrefour, Claro, Sul América, entre outras empresas. Então, é um evento para a gente dar o kickoff desse projeto, explicar o que vai ser a confraria, e aí, a partir de abril, a gente abre os eventos para o mercado, para a gente começar a ter essas trocas. Dia 25 de março, na IOASIS, que é o Centro de Inovação da Alpargatas, a gente vai ter um evento só para mulheres, homenagem aí ao Dia das Mulheres, né, o mês das mulheres, e vai ser uma parceria com a comunidade da minha esposa, que chama One to One Woman, que ela é treinadora física, preparadora física, e vai trazer um pouquinho sobre por que a mulher deve se manter ativa, independente da fase da vida dela, né? Então, ela vai trazer muita questão do movimento. A gente vai ter uma parte de CX, obviamente, não podemos deixar o CX de fora, com a Mari Caetano, que ela é head de CX do Hospital Sírio-Libanês, e ela também é nutricionista, também tem um programa focado só para mulheres também, então vai trazer um pouquinho disso. E para fechar, a Silvia Scher, que é uma psicóloga do esporte, e vai falar um pouco de também mulheres em movimento, do propósito e ação. Então, uma visão aí de
saúde feminina, CX, esporte, movimento. Então, vai ser um encontro bem legal. E aí, logo na sequência, no dia 27, a gente vai ter um encontro lá na Warner Bros., dentro do escritório da Warner Bros., que a gente está fechando a agenda, provavelmente amanhã eu já finalizo essa agenda e já começo a divulgar. Mas a gente vai ter o Luiz Alt, que ele é fundador da Livework Studio, é uma agência da Inglaterra, que ele é fundador aqui no Brasil, e ele vai trazer o case da Latam, da Business Class da Latam, como que a Latam reestruturou toda essa área executiva para gerar mais conforto e trazendo a parte mais gastronômica, que antigamente trazia para dentro dos aviões, para as salas VIPs, que era um custo muito elevado e não gerava tanto valor. Então, ele vai trazer um pouco desse case, o quanto que impactou. Depois a gente vai ter o Sérgio Tomazella, ele é Head de Serviços e Produtos e CX da Eve Air Mobility, que é uma spin-off da Embraer. Eles fazem drones tripulados, então eles estão desenvolvendo os drones para, em breve, em vez de você pedir um Uber, você vai pedir um drone. Então, uma coisa bem disruptiva aí. E para São Paulo faz sentido, né, devido ao trânsito. Então, vai ser bem interessante ouvir ele e quais são os planos, né, da IVE em relação a isso. E a outra provavelmente vai ser uma mulher na área de finanças. Então, acredito que até amanhã a gente já tem isso confirmado. Então, essa é a agenda aqui de março e início de abril. E era isso os recados. Então, Marcos, Kiko, obrigado aí por topar estar aqui conosco. A gente vai gravar aqui, estamos gravando a sessão, depois a gente sobe no nosso YouTube a sessão completa. E aí eu tenho um ritual aqui que, antes de começar, eu sempre faço uma pergunta para todos os convidados. E aí eu faço essa pergunta para você. O que é CX para o Kiko? Então, CX é sentido comum para mim, gestão de experiência do cliente, do paciente, do colaborador, tudo que é experiência para mim é sentido comum. Para mim, o garfo com um dente torto na mesa do restaurante é o que não é CX. E, para mim, CX é detalhe, é muito detalhe. A minha escola, depois eu vou comentar rapidamente quais foram as minhas escolas de CX, mas o CX para mim é detalhe, né? Tem aquela coisa que todos nós já sabemos, o básico funcionando, tem que funcionar, por isso que CX na Alemanha não existe, né? Lá tudo funciona, não precisa de CX, mas além do básico, eu acho que é o cuidado com o detalhe, com a pequena surpresa positiva. A gente sempre fala no ecossistema, que é a minha consultora, de criar memórias, momentos positivamente memoráveis, né, para as pessoas. CX é a foto que você tem na sua sala, que você tem fotos provavelmente de festas, provavelmente de viagens, que são aqueles momentos da experiência que você quer ter para o resto da vida. Você não tem foto, provavelmente, do seu primeiro carro 0 quilômetro na sua sala, porque ele foi um momento legal, mas não foi uma experiência que você quer ter para o resto da vida. Então, para mim, CX é isso, é detalhe e momentos memoráveis, positivamente memoráveis para o resto da vida. É o cheirinho, é a embalagem, é a comunicação? É o reconhecimento. Eu nunca vou esquecer da Cristina. A Cristina era vendedora da loja da Zump, do Shopping Guatemi. Eu não sei de onde é o pessoal que está hoje com a gente na sala, mas eu tinha 15, 16 anos, e eu ia no Shopping Guatemi e entrava na loja da Zump, e a Cristina devia ter 23, 24, era uma gata maravilhosa, e ela sabia o meu nome, cara. Quando eu chegava, eu não era um grande comprador, mas eu entrava na loja e a Cristina falava: "Oi, Kiko, tudo bem?", me dava 2 beijinhos, aí eu entregava a minha carteira para ela e falava: "Me vende, leva o que você puder do meu dinheiro". Então, é o cheirinho, é a embalagem, é tudo isso, mas especialmente é o relacionamento humano e o reconhecimento do cliente
por parte das pessoas que estão em contato com esse cliente. Acho que isso é super importante no processo de... não só super importante, eu posso até ter um mau cheirinho e uma embalagem quebrada, mas eu posso consertar isso. Isso eu vivi a vida inteira trabalhando com CX, mesmo antes de chamar CX. Eu posso consertar esses pequenos problemas com a forma correta de brindar uma experiência humana e positiva para o cliente. O problema, ele sempre vai existir, né? Não tem operação Não tem perfeita. jeito. Acho que a gente já falou muito aqui em bate-papos anteriores. Cara, o problema existe e está tudo bem. A questão é como que a gente lida com esse problema, né? Como a transparência, a comunicação, tudo isso que a gente ajuda a resolver o problema e não se omite, né? E não abandona o cliente porque a compra já foi realizada, né? Eu até chamo, a gente insiste muito isso aqui quando a gente faz journey de cliente, eu não chamo, depois da compra, eu não chamo o próximo momento de pós-venda. Eu convido os meus clientes a chamar de pós-compra, né, que é o ponto de vista de quem compra. A pós-venda é o ponto de vista de quem vende, e o ponto de vista importante é de quem compra. Então, a gente chama isso de pós-compra, e que é fundamental, e que, assim, pelo menos na minha experiência de quase 35 anos trabalhando com gestão de experiência, insisto, antes que tivesse o nome de CX, o cuidado, o detalhe, fazer aquele carinho a mais no cliente, eu acho que é a base até para consertar erros operacionais. O cliente ele está disposto a aceitar um erro operacional se ele é bem atendido, mas ele não está disposto a aceitar uma operação perfeita com cara de maus amigos. E é interessante essa forma que você coloca aí de pós-compra, porque a gente traz justamente a ótica do cliente, né? Que muitas vezes é difícil a gente trazer a ótica do cliente, e a gente fica sempre olhando pela nossa ótica da empresa, né? E aí eu não sei, na sua experiência, a partir do momento que você adotou esse pós-compra, o quanto que isso influencia internamente para os colaboradores da empresa começar a ter esse olhar mais pela ótica do cliente, começar a entender o que se passa naquela jornada para diminuir gargalos, esforços e resolver problemas. A comunicação, os termos que a gente usa, a semiótica, né, a terminologia é importante por isso, porque vai criando cultura. Né? A parte importante da cultura, eu sempre digo, cultura é cultivar, né? É uma coisa que você não implementa. Eu não acredito em implementar cultura, eu acredito em cultivar a cultura, e parte do cultivo da cultura é a linguagem. Então, quando você muda a linguagem, e eu vou começar contando um pouco da minha experiência através de uma experiência pontual na minha primeira e grande escola de CX. Eu trabalhei por vários anos na minha juventude, hoje eu tenho 55 anos, mas eu trabalhei vários anos no Clube Med, que muitos de vocês devem conhecer, Clube Med, ou Clube Mediterrâneo, como era o nome antes, na minha época, que é uma empresa de origem francesa, hoje já não é mais francesa, já é uma propriedade da China, e mudou muito o esquema, mas na minha época, eu era GO, né, gente, organizador do Clube Med. Quem alguma vez foi para o Clube Med sabe o que era um GO. E quando o pessoal chegava, os hóspedes chegavam num vilarejo do Clube Med, em Itaparica, Rio das Pedras, Marbella, os que eu trabalhei, quando o hóspede era novo, ele nunca tinha ido para o Clube Med, eles chegavam nos ônibus do aeroporto, a gente descarregava as malas, aí punha o número do quarto da pessoa na mala, e a gente, né, todos os GOs, que eram os instrutores esportivos, os cozinheiros, os administrativos, todo mundo que trabalhava no vilarejo era GO, a gente morava no vilarejo, aí a gente levava a mala das pessoas para o quarto junto com as pessoas para mostrar o quarto, né? E mostrava o quarto, aqui que ligou o ar-condicionado, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. E quando era um hóspede novo, um GM novo, né, como diz no Clube Med, eles invariavelmente ofereciam uma gorjeta, aí, uns $5, $10, e o estándar, a política institucional era falar, olha, não, obrigado, não precisa, depois você me paga um chopp no bar. E isso mudava tudo, né? Mudava de ser
o carregador de malas para ser o companheiro de chopp no bar. Sim. A anedota por trás disso é que a gente bebia a semana inteira nas custas do hóspede, mas o importante era como a cultura do Clube Med, que é onde eu comecei a aprender forte sobre Customer Experience, era essa, né? Era dar uma sensação de familiaridade com as pessoas que trabalhavam no hotel, a tal ponto que duas coisas aconteciam há 35 anos atrás, e uma acontecia há 35 anos atrás e outra continua acontecendo. As pessoas ficavam uma semana no hotel e invariavelmente, muita gente, quando ia embora, chorava pela gente, né? Chorava, abraçava. Pô, imagina na sua empresa um cliente que vai embora da sua empresa abraçar e chorar você ou seus colaboradores, né? É porque você elimina a barreira, né? Essa barreira de sou funcionário, sou cliente, né? Você Totalmente. tem uma conexão ali de amizade, de família, aquele ambiente familiar que você senta ali do Totalmente. lado para tomar um chopp, né? E eu continuo sendo reconhecido. Eu saí do Clube Med no ano de 94, né? Já faz aí muito tempo. 94, não, 94. E eu continuo sendo reconhecido por hóspedes que foram no Clube Med há mais de 30 anos atrás. Inclusive, meu sócio, numa das empresas que eu tenho aqui no Paraguai, que é uma empresa de incentivos, é um hóspede do Clube Med que me reconheceu e que ele é o presidente da KPMG aqui no Paraguai e acabou sendo meu sócio também na empresa de incentivos, porque ele me reconheceu no escritório. Ele falou, você que é o Kiko? Eu falei, sou. Kiko do Clube Med? Sou eu mesmo. Aí começamos a conversar e hoje em dia a gente é sócio. Então, até para contar um pouco da onde vem o que eu vou falar, né? A minha formação é meio estranha, eu fiz engenharia eletrônica e psicologia, né? Eu tinha bem claro o que eu queria da minha vida. Nunca trabalhei como engenheiro eletrônico, na verdade eu queria ser engenheiro de áudio, mas não existia engenharia de áudio no Brasil, então a eletrônica era o mais próximo que tinha. Depois eu fui para o Clube Med, aí, bom, mudou minha vida. Eu comecei a trabalhar primeiro no Clube Med como professor de squash, né? Eu fui atleta profissional, me pagavam para dar aula de squash. E acabei sendo, no Clube Med, muito jovem, pelos idiomas, né, que eu já falava, a pessoa que apresentava, o cargo se chamava microfone, literalmente. Quer dizer, eu apresentava todos os shows, todos os jogos, etc. E aí eu comecei a entender no Clube Med esse cuidado do detalhe. Eu normalmente falo que existem duas grandes escolas no mundo de CX. O modelo norte-americano, obviamente, é Disney, e o modelo europeu é Clube Med, que simplesmente eles inventaram o conceito de resort. Eu sei que resort no Brasil, essas últimas semanas não está muito bem, não está com boa fama ter resort no Brasil, mas eles inventaram o conceito de resort no mundo e eu aprendi muito lá. Bom, depois comecei a viajar, morei na Espanha, morei nos Estados Unidos, morei na Argentina, acabei morando no Paraguai e ficando no Paraguai, moro em Assunção, que é a capital do Paraguai. O Paraguai é um país pequeno, 7 milhões de habitantes, super interessante em termos de mercado, de posicionamento geográfico e de vantagens para fazer negócios com outros países. Então, eu tenho clientes no Brasil, eu tenho clientes no Equador, eu tenho clientes na Argentina, eu tenho clientes na Colômbia, já atendi clientes em outros países da América Latina, da Espanha, Portugal, tudo aqui dentro do Paraguai, né? Igor, só te interromper aqui, uma pergunta. Você vem fazendo, né, que você já falou aqui, vem fazendo CX há muito tempo, antes mesmo de chamar CX. Em que momento que você percebeu que, cara, o que eu estou fazendo aqui é a experiência do cliente? Em que momento que deu aquela virada de chave, você falou, cara, o foco é cliente, o que eu estou fazendo, minha forma de pensar é voltada para o cliente. Como que foi essa transição e você começou a entender que o que você fazia era CX? Na verdade, a epifania foi no Clube Med mesmo, né? Comecei no Clube Med com 19 anos e a epifania foi aí mesmo. Aí eu entendi, primeiro, pela rapidez como um novo funcionário do Clube Med, um GO, né, que era o nome das pessoas que trabalham no Clube Med,
que rápido que a gente se integrava nessa cultura centrada no cliente. Era muito rápido, cara, era muito rápido. E não era porque fazia um onboarding ou tinha um processo de indução, não, era um esquema muito interessante de transmissão de cultura, né, para as pessoas novas, e rapidamente, em 2, 3 semanas, você já sabia se você era para aquilo ou não, né, para começar. Então, tinha uma depuração muito rápida do pessoal que não estava com vontade de ser centrado no cliente e ir embora rápido, e os que ficavam eram pessoas que tinham já essa cultura, talvez até literalmente a cultura familiar, cultura de trabalho centrada no cliente. Então, foi no Clube Med, aos 19, 20 anos, que eu percebi que meu negócio era trabalhar com cliente e dediquei a vida inteira a isso. Depois, outro ponto importante para essa epifania aí do cliente foi em 1995, que no Paraguai não tinha nenhuma operadora de internet, então eu me juntei com 4 amigos aqui do Paraguai e falamos, vamos, na verdade um amigo meu veio em casa e falou, vamos montar uma operadora de internet? Falei, vamos, o que é internet? Ele falou, não sei. Aí a gente abriu a primeira operadora de internet aqui no Paraguai, fizemos o primeiro tudo em internet do país, foi uma experiência super interessante. Imagina introduzir internet para um país inteiro, né? E eu era justamente diretor de marketing e da área comercial, então foi uma experiência muito grande também de aí unir a tecnologia com essa visão centrada no cliente. E naquela época, apareceu um livrinho na minha mão, da Gênesis, falando de uma coisa que se chamava Customer Relationship Management, que naquela época, CRM não era software, naquela época, CRM era estratégia. Sim. Depois, as empresas de software foram, digamos, se apropriando do conceito, e hoje, se eu falar, procura no CRM, eu estou procurando no software, mas no começo, o CRM era o nome de um modelo de relacionamento centrado no cliente. Como o CRM foi sequestrado pela indústria do software, eu acho que mais tarde apareceu a Customer Experience como um substituto do nome do mesmo conceito, né? Do mesmo conceito que era a centralidade no cliente. E o conceito não nasceu, quer dizer, o conceito nasceu CX, especialmente no comércio, né? Onde quando a indústria começou a fornecer para os comércios produtos similares, a diferença estava no tratamento, no cuidado que você tinha com o cliente. Então, no Brasil tem desde exemplos tipo Mesbla, Mapping, que estavam muito centrados na atenção, Casas Bahia, que a experiência era, eu não te atendo tão bem, mas você pode ter o crédito que você tiver, eu vou te dar crédito mesmo você tendo uma má fama creditícia. Então, eu acho que o CX, com esse nome tem, talvez, não sei, eu considero que o livro que lançou CX como área de trabalho foi o livro do Joe Pine, né, que começa a falar do CX como um modelo de gestão, mas eu acho que existe desde muito tempo antes, desde que o comércio é comércio. Sim, só usava outros termos, né? Mas usava outros termos. Era tudo sobre experiência. Usava outros termos e não estava ainda tão com a metodologia ainda tão consolidada. Hoje em dia a gente já tem uma metodologia mais consolidada. Quando a gente entra numa empresa, a gente já fala de Voice of Customer, já fala de Buyer Persona, já fala de Customer Journey, já fala de Service Blueprint e de plano de ação. Já tem um esquema, digamos, de implementação, né? Que antes não tinha, antes era mais tocando de ouvido mesmo, mas agora a gente já tem ferramentas mais formais que fazem parte digamos, do que é o CX no mundo. Pegando um gancho com isso que você falou, Kiko, você chega no Paraguai, monta empresa de internet. Em que momento aí de novo nas viradas de chave, em que momento que você fala, cara, CX a nova onda ali, agora tem metodologia, tem tudo, vou trabalhar com CX, vou criar associações, vou criar um ecossistema, vou criar várias coisas com foco em CX.
Então, Qual foi esse momento? O que você percebeu que estava mudando no mercado, principalmente no Paraguai, que acho que está há alguns anos atrás ainda de CX dos Estados Unidos, de Brasil, de outros com mercados? certeza. O que despertou em você? Então, em 96 a gente, né, começa a operadora de internet, em 98 todo o grupo fundador, sócios fundadores, a gente já deixou em mão da gerência a operação da operadora, e eu fundei a consultora para atender os clientes da operadora de internet, que chamava naquele momento Business Action, mas com o meu sobrenome complicado, né, eu ligava para alguém e falava... Oi, Bruno, eu queria falar com o Bruno. Quem é? O Marcos Tatjevski, da Business Action. Falar, não, peraí, repete. Aí acabei mudando o nome da empresa, mas foi em 98 que eu comecei a trabalhar com gestão de experiência do cliente. Naquela época, ainda se chamava CRM como estratégia, não como software. Tá. E eu não lembro, mas eu imagino que foi a partir do livro Economia da Experiência, de ler o livro Economia da Experiência, que, se não me engano, o artigo na Harvard Business Review, se não me engano, é de 99, e o livro saiu no ano 2000. Aí eu li o livro e falei, puta, é isso aí que eu faço, né? Eu me descobri fazendo isso já, né? Legal. E tem esse nome que é gestão de experiência, e eu achei que o nome experiência, também com a minha formação de psicólogo, o entendimento de como a experiência pode marcar positiva ou negativamente. Quando é negativo, pode chegar a ser um trauma, né? Ainda não existe o nome contrário a trauma, né? Da experiência tão positiva que deixa uma marca para o resto da sua vida, para você, que você lembra o resto da sua vida, que você tem foto na sua sala disso aí. Ainda não, a psicologia ainda não inventou um nome para isso, mas acho que em qualquer momento vai aparecer um nome contrário ao trauma. Hoje tem o UAU, né? O UAU, mas o UAU é bem americano também, né? O Sim. UAU é bem americano. O UAU assim, é, é a expressão da surpresa positiva, né? Que, aliás, outra área que eu gosto muito, eu também gosto muito de teatro, escrevo, dirijo, e sou ator amador, mas especialmente em comédia, e na comédia, todo mundo que faz comédia sabe que a piada o final da piada é a surpresa, né? O punch da piada é a surpresa. E no CX é a mesma coisa, quer dizer, a surpresa positiva é que faz toda a diferença. Também no ano de 97, eu fazendo uma consultoria para o maior shopping daqui, que hoje em dia é uma rede de shoppings, a rede mais importante do Paraguai, a gente também montou o primeiro programa de fidelização do Paraguai, né? Um programa de fidelização, pontos e recompensas, etc., que foi o primeiro do Paraguai, até hoje está funcionando. E naquela época, também tenho que dizer isso, o meu professor, o meu mentor intelectual em CX, o professor Emílio Serri, falecido professor Emílio Serri de Florianópolis, que talvez vocês não conheçam o nome dele, mas o pessoal que tem a minha idade ou mais vai lembrar da pessoa que dizia em Brasília 19 horas. Ele era o locutor da Hora do Brasil, que dizia em Brasília 19 horas, e foi um grande publicitário no sul do Brasil, todo o sul do Brasil ele é bem conhecido, e ele foi também o meu mentor intelectual em tudo isso que é CX, e que a gente vai tentar hoje dar mais um panorama de como é que está isso na América Latina, e do que eu acho que é um desperdício para o brasileiro não estar aproveitando o CX brasileiro para a América Latina. Sim. Eu tenho outras perguntas aqui, mas eu vou deixar você tocar aí, que senão a gente não entra no tema. E aí um recado aqui para o pessoal também, quem quiser fazer perguntas, mandar comentário aqui, fiquem à vontade. A ideia no Google Meet é justamente para a gente criar esse grande diálogo. Então, escreve no chat, levanta a mão, o que vocês preferirem, para participar desse bate-papo aqui também. Mas vai lá, Marcos, senão eu não deixo você falar nada. Beleza. Bom, na verdade, eu não vou fazer muito a apresentação, digamos, o PowerPoint, para mim não é tão interessante como
o fato de que hoje a gente está desperdiçando, na minha opinião, no Brasil, um mercado ibero-americano, e digo ibero-americano porque eu incluo a Espanha e Portugal. Aí tem alguns números, né? México, 130 milhões, Venezuela, 28 milhões de habitantes, Colômbia, 50 milhões, Equador, 20 milhões, Peru, 34 milhões, Argentina, 46 milhões, Chile, 20 milhões de habitantes, o pequeno Uruguai, 4 milhões de habitantes, mas 4 milhões com um bom poder aquisitivo, Paraguai com 7 milhões, Bolívia com 12, lá na Europa, a Espanha com 48, Portugal com 10, mas somando todos os países ibero-americanos, hispanoparlantes, né, isso é importante, tirando o Brasil e Portugal, até tirando o Brasil e Portugal, só os países que falam espanhol, são quase 500 milhões, é 490, ninguém sabe bem exatamente o número, né, porque os censos nos nossos países não são muito precisos, mas são 500 milhões de habitantes. E eu sempre me chamou a atenção que esses 500 milhões de habitantes tão próximos do Brasil, fisicamente, e o Brasil sendo tão querido, né, tão, tirando os argentinos no futebol, eterna briga com os argentinos, mas, na verdade, os argentinos adoram passar férias nas nossas praias, né? O brasileiro, em geral, o povo brasileiro é um povo querido no resto da América Latina. Eu tive a experiência de viajar, eu fui contratado pela Ferrari no ano 2006 para a maior expedição da história da Ferrari. A gente saiu de Belo Horizonte e foi até Nova York de carro, e não qualquer carro, com 2 Ferraris 599 GTB Fiorano. E conseguiram chegar lá com esse carro? Totalmente, com 4 Fiats de suporte, dois furgões Iveco e um micro-ônibus Iveco. É uma aventura muito louca. Em 3 meses a gente saiu de Belo Horizonte e chegou em Nova York. Chegamos até o Canadá e voltamos, né? Descemos de novo para Nova York. Essa é uma história à parte. Precisa de outro diálogo. Mas o que eu percebi aí é que o brasileiro é muito querido em todos esses países. E aí, que eu pensei para essa nossa conversa, né? Como é que está o ecossistema? Eu fiz a brincadeirinha ecossistema, minha empresa chama Ecossistema com X, pela experiência, né? Como é que é o ecossistema, digamos, do CX na América Latina hoje, até para quem não conhece muito. Então, a gente tem ecossistemas grandes, como o brasileiro, obviamente, e os outros 2 países que têm um ecossistema de CX bastante avançado são Espanha e México, né? A Espanha tem a DEC, que é a Associação Espanhola de Experiência do Cliente, que é super, não só poderosa em termos de influência do mercado, mas também em criação de conteúdo sobre CX em espanhol, muito interessante. A DEC da Espanha já tem até filiais, não sei se é bem filial o nome que a gente pode usar, mas a DEC Chile, a DEC Argentina, a DEC México, quer dizer, em vários países, a Associação Espanhola de Experiência do Cliente acabou sendo uma associação ibero-americana, e nesses países a gente encontra, né, milhares de profissionais, já tem, é muito normal as empresas terem cargos formais na área de experiência, já tem consultoras, agências, certificação, comunidades com amigos do CX já bem estabelecidas e grandes eventos. Esses são os 3 países que têm, digamos, o CX mais avançado na América Latina. Depois... Marcos, só um ponto ali, só voltando ali no país. Como que você enxerga, por exemplo, México, né? Como que você enxerga em relação a oportunidades de empresas brasileiras indo para o México, e o quanto que as portas se abrem, se fecham? Como que é essa relação? Existe espaço? Eles são bem vistos, os brasileiros, empresas brasileiras ou de outros países entrando no México? Então, quem gosta de futebol sabe que os mexicanos na Copa de 70, de 86, além de torcer para o México, torciam para o Brasil, né? Os mexicanos adoram os brasileiros. As culturas, se bem são culturas, digamos, se a gente vai falar de
de música e de arte são diferentes, mas o espírito mexicano é bem parecido com o espírito brasileiro. Eu estou falando desse espírito do arquétipo brasileiro, né? De alegria, de festa, e o profissional brasileiro é bem respeitado no México, sempre lembrando que tudo bem, a gente é brasileiro, etc., mas precisa falar o idioma, né? Quer dizer, sempre e quando a gente puder se comunicar com os mexicanos, eles, e isso eu vou falar também dos outros países, né, da América Latina, o México é um país distante fisicamente, mas que culturalmente tem uma certa ligação interessante com o Brasil, né? Tem uma ligação, digamos, de alegria e de hospitalidade parecida com o Brasil, e eu acho que aí sim tem boas oportunidades para os brasileiros. Mas não é o país que eu diria que é o que mais oportunidade temos como brasileiros de CX. Tá. Aí vem os países do nível 2. Tá. Só mais um ponto aqui antes de ir para o nível 2. Aí você pode questão do idioma, né? Quando eu trabalhei na Qualtrics, que eu fui Latam, eu percebi que o falar inglês não resolve. Você tem que falar o espanhol, porque senão você não tem abertura, você cria uma barreira independente do país da América Latina. É isso mesmo? Totalmente. E especialmente se você está trabalhando com experiência, né? Agora, se você é programador de software e só fala inglês, português e inglês, você vai trabalhar no México e vai se dar bem, mas para trabalhar com experiência tem que falar com o idioma, e eu vou falar 3 slides para frente desse tema do idioma e da ilha, que é o Brasil, da importância não somente do idioma espanhol em geral, mas também de algumas particularidades que eu vou comentar sobre o idioma espanhol na América Latina, que não é fácil. Legal. Só abrindo um parênteses aqui, a Irismar acabou de se juntar a nós. Seja bem-vinda, Irismar. Ela é da Espanha. Então... Bienvenida, bienvenida. Gracias. Y en español. Y en español sin problema. ¿De qué parte, Irismar, de España? Madrid. De Madrid. Yo viví en Barcelona, entonces voy por el Barça. Bueno, a sus órdenes por aquí, de verdad. Un placer para todos y encantada de participar con ustedes. Un gusto, gracias. A mi esposa es fanática do Real Madrid, a gente briga o dia inteiro. Muy bien. Pero estoy aprendiendo portugués ahora. Eu quero falar português. Faz muito bem, faz muito bem. Conte pra gente, para ajudar. Ok, obrigada. Bom, então, Irismar provavelmente conhece a DEC, né? A DEC de Espanha, que é uma referência importantíssima no mundo hispanoparlante em termos de CX, não só pelos profissionais, senão pelo conteúdo que cria, e também a ISO com Z, né? A IZO, a consultora ISO, que é provavelmente uma das consultoras mais importantes do mundo, provavelmente não, uma das consultoras mais importantes do mundo, e a mais importante do mundo hispano, tem origem na Espanha, e foi uma das consultoras responsáveis pela disseminação do conceito de CX no universo empresarial hispano-americano, né? E são muito fortes na América Latina, né? Assim, tirando o Brasil, eles têm uma presença muito Argentina, México, Chile, né? Tem uma força América. Em toda a América, exatamente. Brasil que não, né? Brasil, eles... Então... já estão em Portugal. As consultoras brasileiras que se cuidem. Eu não posso dar mais informações, mas as consultoras brasileiras que se cuidem. En Portugal también, Marcos. Yo estoy viviendo entre Portugal y Madrid, entre los dos países, y también. Ahora, ISO es una consultora realmente extraordinaria. Su CEO es José Serrano, fue profesor mío en el máster de experiencia de cliente. Y DEC es una asociación que trabaja muchísimo y está haciendo actividades extraordinarias, sobre todo para unir comunidades de CX entre España y América Latina. Bueno, no tanto América Latina, yo diría que más, porque inclusive
México y parte de los Estados Unidos también, ¿oíste? Donde hay habla hispana, están haciendo grandes esfuerzos ahora. Exato. DEC fundou, já contei aqui, DEC Chile, DEC Argentina, DEC México. A DEC é bem, não só poderosa em termos de influência, mas também uma grande produtora de conteúdo, que eu compararia a CXPA em termos de qualidade de conteúdo que a DEC cria em espanhol. E eu acho que eles estão querendo vir para o Brasil. Eu já vi alguns rumores aí de que eles estão querendo vir para o Brasil. Eu poderia contar para vocês, mas eu teria que matar todos vocês. Então, como eu não... En Chile está Marisa Cosá, que es la que lleva de Chile, la conozco porque trabajamos juntas en el pasado mío, mi carrera profesional en Telefónica, y ella está llevando de Chile ahora. Exato. Não, eu tenho bastante contato com as associações aqui na América Latina e conheço bem o pessoal da DEC, tive várias conversas com eles e sou um fã do modelo DEC de associação, porque é bem eficiente. Então é você que está trazendo para o Brasil, então. Não, tomara, quem sabe, vai saber, né? Quem sabe. Segundo nível, e aí conversando, a ISO, essa consultora, né, espanhola, ela ganhou muita força na América Latina a partir da Colômbia, né? Chile, Colômbia e Argentina são 3 países que estão aí no segundo time, mas avançando bem rápido, né? Com CX presente nas grandes empresas, com muita força em bancos, telecom e retail do tema de CX, só que ainda com eventos pontuais, ainda a comunidade nesses países não está 100% consolidada como na Espanha, no México ou no Brasil, né? A gente ainda tem uma vantagem. E no final da fila de países que eu chamo de ecossistemas emergentes, Peru, Portugal, Uruguai e Paraguai. Paraguai, eu moro aqui, né? Tenho a visão em primeiro plano. Já começam a existir gerentes de CX em empresas nesses países. O mercado consultor ainda é pequeno. Durante muito tempo, o ecossistema, minha empresa de consultoria, eu brincava que era a melhor consultora de CX do Paraguai, porque era a única, né? Então, era a melhor e a pior ao mesmo tempo. Começam a existir eventos, comunidades, só que ainda tem muita confusão nesses países, em alguns desses países, a diferença entre CX e call center e terceirização de serviços, né? Então, e BPO. Então, são países emergentes que estão alguns anos atrás do Brasil, da Espanha e do México, em termos de maturidade do que é CX. E aí chego no que eu queria falar. Marcos, só um ponto aqui, antes da gente seguir para esse slide aí, essas empresas que começaram a ter cargo de CX e com gerentes e tudo mais, são empresas globais e por isso está importando essa visão de CX, ou são empresas, já tem empresas locais já olhando para CX e trabalhando essa questão da experiência do cliente? Então, especialmente Uruguai, Paraguai e Peru, tem o fenômeno das empresas familiares, né, que é muito importante nos países latino-americanos em geral. Eu sempre brinco, né, que os americanos eles fundam Acme, LCC e quebrou a empresa, fecha e faz outra. Aqui na América Latina é González e Hermanos. Então, se a empresa quebrar, está quebrando a família, né? Então, sim, as multinacionais começaram a ter esses cargos e também as empresas familiares por um fenômeno interessante. Nós estamos hoje na 3ª geração das empresas familiares tomando a liderança dessas empresas. E é um pessoal que já vem com uma formação diferente, né? O pessoal de entre 25 e 35 anos, que está começando a tomar a liderança das empresas familiares nesses países, desses ecossistemas emergentes, eles vêm com uma formação diferente. O avô, normalmente, era o fundador da empresa, muitas vezes a empresa leva o nome do avô, ou está muito relacionada com o sobrenome da família,
os pais, né, a segunda geração ali, começou a profissionalizar e mandou os filhos estudarem, se especializarem, e essa terceira geração é a que chegou para a liderança dessas empresas e já veio com o chip trocado, o chip de CX já instalado, e começaram a criar, primeiro, cargos de CX, antes de áreas de CX, ainda nesses países do nível 3, ainda são cargos, não são áreas, muitas vezes são cargos dentro da estrutura de marketing ou da estrutura comercial, e algumas empresas já têm até pequenas áreas de CX, ainda não com a mesma, insisto, com a mesma, da forma madura e estratégica que os países do primeiro grupo de ecossistemas que eu mencionei, né, Espanha, México e Brasil, mas já está começando a engatinhar, digamos, né, nesses países que eu estou mencionando. Com diferentes, obviamente, diferentes influências. Portugal tem uma influência muito grande do CX espanhol, porque o CX espanhol, na minha opinião, é o melhor CX da Europa, né? Alguns países da Europa, o CX não existe, ou é muito incipiente, porque são países, especialmente a Alemanha, a Áustria, os países nórdicos, eles são países onde as coisas funcionam, então muitas vezes o CX não tem muito sentido, né, nesses países, e aí até a relação emocional com as marcas é diferente, mas na América Latina e na Hispanoamérica, digamos, por ser hispanos, né, por sermos esse latino emocional, o CX tem muita força, tem mais força que em muitos países da Europa, e nem em comparação com o que é o CX oriental, que é totalmente diferente, muito mais orientado à execução, à perfeição da entrega, que é na criação de uma relação emocional com o consumidor. Obviamente, a América Latina, em termos de relação emocional, é líder em absoluto, e o Brasil provavelmente seja o país com o melhor desenvolvimento dessa relação emocional. Já começando o Brasil, há alguns anos atrás, a ter o problema do KPIismo, né? O KPI, o NPSismo, né? A fixação pelo número, fazendo, às vezes, perder digamos, o calor humano do CX brasileiro, mas ainda bem forte, ainda bem representado. E aí, para enmarcar, insisto, a minha preocupação e o que eu queria deixar como mensagem até para o pessoal do CX do Brasil, né, que o Brasil é uma ilha, e é uma ilha de português. De português eu estou falando do idioma, né? Eu acho que tem mais gente hoje em dia estudando chinês mandarim no Brasil que espanhol. E são 500 milhões de vizinhos que adoram o brasileiro em geral, né? Em geral, adoram a cultura brasileira, adoram a terra brasileira, adoram a nossa forma, que eu vou botar aqui no próximo slide, né? A nossa experiência em gerenciar a experiência, adoram, sabem que o brasileiro tem formação nessa área, a hospitalidade brasileira, a criatividade brasileira, tudo isso são questões que abrem oportunidades nos outros países, dos países vizinhos, mais que duplicando o tamanho do mercado, né? Se a gente considerar que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas a América hispano-parlante são 500 milhões, então eu acho que tem uma oportunidade enorme se o Brasil soubesse exportar tudo isso que está na tela aí para o resto da América Latina, mas uma questão fundamental é o idioma, né? O idioma espanhol tem que ser bem falado, e aí tem aquela coisa, o espanhol de Madrid é totalmente diferente, não totalmente, mas é bastante diferente do espanhol de Barcelona, que já mistura catalão. E aí, se a gente for para a América Latina, aí é uma bagunça, né? Porque o argentino e o uruguaio falam parecido, o chileno tem um sotaque totalmente diferente, o boliviano outro, peruano, Equador, parecido, Venezuela, Colômbia, parecido, mas não é igual.
mexicano diferente outra vez, e Centro-América diferente outra vez, Porto Rico diferente também, né? Então, eu até brinquei, a Latinoamérica não é o Bad Bunny, né? O Bad Bunny não representa a América Latina em termos culturais e de idioma. E cada uma a diferença do espanhol é tão grande em diferentes países como poderia ser o português do interior do Ceará comparado com o português do interior do Rio Grande do Sul, né? Tem essas diferenças. Vão se entender? Vão se entender, mas na minha empresa, meus dois gerentes, eu tenho dois gerentes, uma peruana e um venezuelano. E é muito engraçado as nossas reuniões, porque eles me trazem expressões em espanhol que eu não conheço, morando há 35 anos em países hispanos, eles falam algumas palavras que eu mesmo não conheço, né? Então, o espanhol é fundamental. Se não falar um bom espanhol, não vai vingar a oportunidade brasileira. O Rodrigo pergunta aqui no chat, o que a Espanha faz de diferente em CX para colocar como referência na Europa? Bom, primeiro que a Espanha é líder absoluta em turismo, uma das líderes absolutas, né? Se bem Paris é a cidade mais turística do mundo, etc., mas a Espanha é um país onde o turismo é uma parte importantíssima do PIB. Então, e eu relaciono muito o CX com países craques em turismo, né? A hospitalidade tem muito que ver com a qualidade do desenvolvimento do CX no país. Então, primeiro, a Espanha, por ser um país super turístico, estão acostumados com o conceito de experiência como uma proposta de valor, né? A experiência como proposta de valor. E, além disso, eles souberam fazer muito bem, como eu disse, a DEC, né, que é a Associação a Associação Espanhola de Experiência do Cliente, fez um excelente trabalho de unir as empresas, as grandes empresas espanholas, ao redor do conceito de centralidade no cliente, né? Então, a escola espanhola de CX, eu comparo, tendo, digamos, muita informação, eu sou também membro da European CX Organization, que é digamos, o equivalente à CXPA dos Estados Unidos na Europa, e eu acho que a Espanha tem o melhor CX da Europa, provavelmente porque, sendo um país turístico, sendo um país, e aí outra vez, parecido com o brasileiro e com o mexicano em termos da fiesta, né? A fiesta é muito importante na Espanha. Eu acho que tudo isso trouxe que, naturalmente, os profissionais de CX já vinham com o chip desse conceito de criar memórias positivamente eternas na mente do consumidor, né? A experiência positivamente memorável, né, no consumidor. E o Brasil tem esse chip, o mercado brasileiro está bastante desenvolvido. Eu comecei, por exemplo, eu lembro, em 2018, eu acho que já estava dando aula no MBA da Seda de CX, quer dizer, foi um dos primeiros países a ter um MBA, estou falando do mundo ibero-americano, né, espanhol e português. O Brasil foi um dos primeiros países a começar a ter formação muito especializada em CX, e eu acho, e isso é o que eu queria trazer para cá, que a gente está perdendo uma enorme oportunidade, e a minha pergunta é justamente essa, o que a gente tem que fazer para ganhar uma fatia desses mercados, desse mercado de 500 milhões de habitantes, que é o mercado ibero-americano hispanoparlante, e que a gente hoje em dia não tem presença marcante nesses mercados, o Brasil não tem presença marcante nesses mercados, e eu acho que poderia ter. Perdão, eu tirei aqui eu acho que poderia ter, né? Então, a minha pergunta é essa, né? Como é que a gente faz para a gente ter essa fatia do mercado? E aí eu queria já abrir para a conversa, para a gente poder não só ficar me ouvindo, senão fazer realmente um diálogo, que é
digamos, o motivo do nosso encontro. O bate-papo foi bom, que o tempo passou rápido. Então, a gente tem Pois é. 2 minutinhos, dá mais uns extras aí se alguém tiver comentários, perguntas, para a gente aí aproveitar o Kiko aí nessa visão de Iberoamérica. Alguém tem um Perguntas, comentário, alguma pergunta? comentários. Vai lá, Alessandro. Alessandro. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Fala, Bruno. Pessoal, Bruno, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, porque a gente estava fechando a nossa loja. Tranquilo, depois está tudo gravado, você consegue pegar o que você perdeu. Legal. E esse assunto de CX eu amo, eu sou designer gráfico e publicitário, e tenho cursos de CX e de UX, por ser desenvolvedor de layout, de template. E esse assunto me interessa muito. E aí eu quero trazer aqui a pauta, Marcos, para uma área que me interessa muito, que é o CX dentro do varejo, que eu sou do ramo de cafés especiais, Minas Gerais, maior produtor de café do mundo, e, consequentemente, maior produtor do mundo de cafés especiais. E desde quando a gente abriu a nossa loja, a gente sempre buscou trazer o conceito de CX e de hospitalidade para dentro da loja, porque a gente entendeu, através de estudos, que quando a empresa, o hotel, a pousada, o escritório entende que o café é bom, aumenta o tempo de permanência do cliente dentro da loja ou dentro da empresa, melhora a experiência, cria mais memórias, a gente começou a trabalhar isso com os nossos clientes. E aí a minha pergunta... Desculpa te interromper, como diria o Jô Soares, desculpa interromper, já interrompendo. O cafezinho é a essência do CX brasileiro, né? A gente toma um café, vamos tomar um cafezinho. Essa é a essência do CX brasileiro. O conceito, né? Não só o produto em si, mas o mesmo conceito. E está muito para o social, né? A gente sempre fala, vamos marcar um café, vamos tomar um café, para a gente encontrar, para a gente trocar, né? Então, às vezes, por exemplo, eu não tomo café, mas eu sempre falo, vamos marcar um café. E ali eu tomo alguma outra coisa, mas o termo ficou, né? Então, vamos passar um café, tomar um cafezinho, porque criou essa questão social também. Então, a minha pergunta é exatamente essa, usando toda a sua experiência, como que o varejo pode usar a hospitalidade para transformar um produto simples, que é o café, em uma experiência memorável para o consumidor? Ok. Primeira coisa que eu vou te responder é: eu não sei. Quem sabe é o seu cliente, põe um bom programa de Voice of Customer para funcionar. Isso é o primeiro. Dito isso, agora eu vou falar já de intrometido e amante do café, mas especialmente também amante do varejo e de família varejista, né? Meus pais eram confeccionistas, tinham loja no Bom Retiro, em São Paulo. Legal. Família de varejo. Eu até comentei no começo, quase nos primeiros minutos dessa conversa. Na verdade, o CX não vai entrar no varejo. O varejo inventou o CX. Né? As boas lojas, a boa atenção do varejo foi o começo da história moderna do CX. Então, para mim, é prestar muita atenção nos detalhes que são fundamentais, não só numa loja de cafés especiais, mas em todo tipo de varejo. A pessoa tem que se sentir como se ela estivesse chegando ou eu não digo numa casa de uma família, porque hoje em dia a família é meio complicado, né? Mas na casa de bons amigos que convidaram a pessoa para tomar um café, e a pessoa tem que sentir a liberdade de escolha e de atenção, já sempre respeitando, né? Quem quer ser deixado em paz, deixa a pessoa em paz. Quem quer mais conversa, dá mais conversa. Mas, especialmente, eu acho que quando a gente fala de detalhes no varejo e no CX em geral, uma competência, uma aptitude fundamental é a atenção, né? A gente poder prestar atenção ao cliente. Eu não estou falando de atendimento, eu estou falando de atenção, de prestar atenção no que o cliente quer, né?
E dessa maneira poder desenvolver pequenas propostas de valor. Eu sou muito mais favorável a ter 20 pequenas propostas de valor que ter uma só gigantesca e que supostamente vai atender todo mundo, porque não é verdade. E, através da atenção aos hábitos e preferências, aos desejos e necessidades do cliente e aos problemas do cliente, oferecer momentos, propostas de valor relacionadas com aquele momento, e que seja um momento memorável. Eu sempre ponho, né, muito a memória, até pela minha formação de psicólogo, eu acho muito importante na experiência a memória. As grandes experiências da sua vida, positivas e negativas, você tem na memória porque elas foram marcantes, né? E as pequenas experiências, provavelmente você esqueceu. Legal. Só adicionando aqui um ponto, essa questão do varejo, né? Acho que cada vez mais, principalmente o varejo físico, as lojas estão se tornando em grande showroom e não um espaço de venda, né? A venda vira quase que uma consequência da experiência que o cliente tem naquele ambiente, né? Então, se a gente olhar, eu sou triatleta, ultramaratonista, então vou trazer exemplo do esporte aqui. Cara, a loja da Nike nas grandes capitais, Nova York, Chicago, são lojas, cara, que parece um museu dos atletas da Nike. Você tem um estúdio que você monta o seu tênis do jeito que você quiser. Você tem uma série de experiências acontecendo ali dentro, que muitas vezes você nem gosta de esporte, você fala, cara, estou indo para Nova York, eu preciso conhecer a loja da Nike. Ou você não quer nem comprar um produto, você fala, não, vou passar na loja da Nike para ver o que tem lá. E aí, essa questão desse ambiente que vira um showroom de produtos, de exposição de marca, de experiências, que talvez você não esteja no momento de compra, talvez você compre alguma coisa ali pelo impulso, ou se você não comprar pelo impulso, você sair, vivenciou aquela experiência. No momento você precisa, cara, eu preciso de um tênis. Você vai direto na Nike, porque aquela conexão, aquela experiência, aquela conexão emocional já foi construída. E eu acho Bruno, não é só na loja da Nike em Nova York. A principal loja da Nike aqui no Paraguai tem uma pista de corrida em volta da loja para você testar o seu tênis, no Paraguai. A própria Centauro aqui no Brasil, Exatamente. Todas as lojas têm a pista de corrida ali, né, que também serve com esse propósito. Mas acho que a questão nesses ambientes, principalmente físico, né, que viram showrooms, que a marca cada vez mais pensando em entregar experiências para aquele cliente, até para ele ficar mais tempo dentro da loja, e gerar essa conexão. Cara, o café, ele entra como uma luva aí, né? E aí não é só servir o cafezinho como a gente serve em qualquer lugar, mas transformar essa questão do café numa grande experiência, né? Seja através do maquinário, da forma que você cria o café, né? Trazendo experiências diferentes, na espuminha ali que você faz uma personalização. Acho que tudo isso gera envolvimento e gera essa conexão com o varejo físico, né? Então, você agrega serviços àquele ambiente que vai puxar o cliente. O Marcos falou muito do Joe Pine, né? Do livro dele, que foi um dos principais nomes aí da história CX, que começou esse movimento, né? E o Joe Pine fala muito sobre a economia, sobre a experiência da economia, que é justamente isso. Quanto mais tempo o cliente tem em contato com você, maior é o retorno. E a loja física vai pensar muito nisso, né? Então, quanto mais tempo eu consigo manter o cliente dentro da minha loja, maior a probabilidade de eu vender mais para ele ou criar uma conexão e no momento de compra ele vai voltar, ele vai comprar. Então, acho que o café ele entra muito nessa visão de, cara, o varejo físico é showroom, é entrega de experiência, então eu consigo agregar, através de uma experiência diferenciada pelo café, essa conexão. Né? E por isso que a minha bronca com o brasileiro, porque cada vez que eu entro numa loja da Juan Valdez, café colombiano, né, que conseguiram posicionar o Juan Valdez como uma marca de café a nível mundial, e de café colombiano, e talvez se você perguntar fora do Brasil, né, do Brasil, qual é o melhor café do mundo, pode ser que tenha algum louco que responda a Colômbia. Então, porque eles conseguiram fazer isso com a Juan Valdez, e nem falar do Starbucks, daí é uma vergonha, né, que a maior cafeteria do mundo americana é uma vergonha total, mas eu adoro Starbucks, legal, mas é uma vergonha. A gente recebe, Marcos, lá na cafeteria,
A nossa cafeteria está num bairro muito nobre aqui de Belo Horizonte, e é um bairro que tem muito turismo de negócio, então a gente já recebeu lá na loja gente do mundo todo, da Nova Zelândia, Arábia Saudita, e, lógico, já recebemos muitos colombianos. E se tem uma coisa... Cara, se tem uma coisa que o colombiano tem, é autoestima com o próprio café. Exatamente. É impressionante. O café do Alessandro é ótimo, mas o nosso é melhor. Exatamente isso que eles falam. Foi engraçado porque hoje lá ele tomou o café e aí ele falou, gostei do seu café, mas o colombiano é muito melhor. Exatamente, é marca país, eles conseguiram fazer marca país. Cara, como que eles transformaram o café num patriotismo, né? Colocaram o café nos filmes de Hollywood, fizeram novela, né? E mérito deles, e eu falo isso muito lá, a gente faz parte da Coopervas, que é uma cooperativa de produtores do sul de Minas, e a gente fala muito isso. Não adianta vocês reclamarem da Colômbia, porque a Colômbia fez o que a gente não faz até hoje. Eles fizeram uma novela que chama Café com Perfil Aroma de Mulher. Está no Netflix. Está no Netflix, isso. Nós assistimos, eu e minha esposa, nós assistimos para entender o que eu acho que é isso, sabe? E isso aí também é CX. Eu acho que isso tem muito de CX, totalmente. Porque a forma como eles apresentam o café, como eles entregam, né? Eles fazem unboxing de caixa de café, cara. Isso é coisa que a Apple faz com produto eletrônico. Eles fazem isso com café. O melhor alfajor do mundo não é argentino, é paraguaio, da uma empresa que chama Tataquá, e eles fizeram um acordo com a Juan Valdez, e o melhor doce do mundo é o alfajor paraguaio de café da Juan Valdez. Que legal, cara, que legal. Deixa eu não quero perder a pergunta do Rodrigo. Para a gente finalizar aqui, ó, a pergunta do Rodrigo, para a gente encerrar, que já passamos 10 minutos aqui, o papo tá bom, se deixar a gente vai até... Exatamente. Então, o que eu acho dessa passagem do bastão de vendas para pós-compra, né, na indústria automobilística? Então, considerando que o dinheiro da indústria automobilística está no pós-compra mais que na venda do carro, né? A venda do carro é que nem... hoje em dia é que nem impressora, né? A impressora sai barato para você comprar tinta o resto da vida. Eu acho que tem uma curiosa, para mim, totalmente curiosa, não vou dizer descaso, mas falta muito. Tem uma grande diferença do esforço de vendas e do treinamento e do show e da publicidade, da venda do carro, e não tem o mesmo esforço, pelo menos esse no meu entender, no pós-compra, né? Quando é no pós-compra que se decide o segundo carro, né? Eu vou comprar o carro da mesma marca, eu vou trocar meu carro pelo carro da mesma marca, não pela publicidade, não é pelo pós-compra, né? Eu dirigi o carro, deu problema, tem peça. Bom, eu não vou falar a marca, mas eu tenho um primo meu que mora em São Paulo, que tem um carro japonês, e eu acabei de comprar para ele peças por R$ 2.500 aqui no Paraguai, peças originais da marca, da concessionária, que no Brasil, essas mesmas peças custam exatamente o dobro, R$ 5.000. Então, ele pediu para eu comprar aqui, daqui umas semanas eu vou para São Paulo, vou levar para ele. Então, não pode ser que eu compre um veículo, né, comprar um carro é uma compra de grande impacto, é um valor importante, é um preço importante, e que eu depois descuide a pós-compra. Eu acho que na pós-compra está o segredo digamos, da fidelização de marca no setor automotriz. Porque, na verdade, se você pegar carros de preços similares, hoje em dia tem muito pouca diferença de features, né, de prestações dos carros. Os carros estão cada vez mais parecidos. O Paraguai, que é onde eu moro, que não tem indústria automotriz, todos os carros são importados. Há 20 anos atrás, o carro chinês era muito diferente de um carro japonês. Muito diferente. Hoje em dia é a mesma coisa, se não é melhor. Então, né, e americano e brasileiro, quer dizer, está tudo muito parecido. Como os produtos estão muito parecidos, isso já
faz tempo que a gente sabe, quando o produto está parecido, o que muda é a atenção e o relacionamento com o cliente, e aí eu acho que o CX tem um trabalho importantíssimo de se adiantar às necessidades do cliente. Eu comprei um carro 0 km há 1 ano e meio, de uma marca importante aqui no Paraguai, e nunca ninguém da marca me ligou para saber se eu estava satisfeito, se eu precisava de alguma coisa, se eu queria um cafezinho, nada. Entendeu? E eu acho uma perda de oportunidade, porque, pô, seria tão barato ligar para mim e falar: oi, Marcos, tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? Quer lavar o carro, né? Sei lá. E outro ponto é que o ciclo de recompra ele é muito longo, né? Não é que você compra um carro todo mês, né? Exatamente. Então, você vai comprar um carro, daqui 2, 3, 4 anos, você vai trocar de carro. Exatamente. E aí, cara, você não tem cliente suficiente para ficar sempre trazendo clientes novos para, né, para focar só na venda do carro. E acho que, como o Marco falou, o pós-venda ali é onde que está a grande receita, né? E aí é onde ninguém presta atenção, né? Deixa no limbo. Não é suficiente. Tem alguns amigos de CX da área automotriz, então não vou dizer que não prestam atenção completamente, né? Mas de forma geral, assim, o foco é muito na venda. O pós-venda esquece. Exatamente. Deveria ser pelo menos o mesmo foco na pós-compra que na venda, né? Pelo menos. Se bem, eu acho que a oportunidade de fidelização está na pós-compra. Se eu fosse uma marca de carros, eu apostaria muito no pós-compra, porque seria um grande diferencial no mercado brasileiro e no mercado latino-americano em geral. Tá? Isso não é só no Brasil, é na América Latina em geral, essa deficiência do CX na pós-compra. Sim. Pessoal, maravilha. Bruno, só para... Vai lá, Rodrigo, desculpa. Não, só, desculpa, eu não quero te interromper, eu sei que a gente já passou do nosso horário. Marcos, muito obrigado mesmo. Eu compactuo perfeitamente, assim, as suas palavras, não põe uma vírgula, nem mais nem menos. Eu só queria ouvir o seu sentimento de quem já está bastante tempo fora do país. Eu provoquei essa pergunta porque eu sou do ramo automobilístico minha vida toda. Eu, de fato, essa passagem, as energias com vendas para pós-vendas, você foi muito feliz no seu comentário. E aí, Bruno, eu deixo para nós aqui uma oportunidade da gente olhar com carinho para futuros projetos de CX na indústria automobilística, concessionárias, que isso independe os grandes players, os novos entrantes, se é europeu, americano, oriental, enfim. Então fica aí para a gente depois conversar no evento lá da Warner Bros. Aí, Vamos engatar, tracionar isso daí. E vai ter o pessoal da Automob aqui, que lida muito com concessionários aqui, para um diálogo em final de abril, se eu não me engano. Maravilha, pessoal. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, obrigado aí por compartilhar aí seu conhecimento, sua visão aí de América Latina. Sempre um prazer trocar com você, conversar contigo. Então, muito obrigado. E obrigado a todo mundo que também esteve aqui conosco. Como eu falei, o episódio vai ficar gravado. A gente vai editar agora o episódio. Na semana que vem eu já subo no YouTube, mas eu aviso todos vocês, para quem chegou atrasado, não pegou o comecinho ali, possa revisitar aí o material. E quinta que vem a gente tem o outro Diálogos com a Mari Lima, da Tenda, que ela trabalha muito, o tema vai ser muito como o CX se conecta com outras áreas para trabalhar uma visão única dentro da empresa. Então, acho que vai ser bem legal também. E para Elismar, Jala Madrid. Tá bem. Então, prazer, pessoal. Boa noite. Obrigado aí. E até a próxima. Obrigado. Boa noite, obrigada, pessoal. Boa noite. Buenas noches para todos, encantada. Tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.